Muda a competição, mas a necessidade é a mesma. Há 3 jogos sem vencer, o Grêmio, que fez o último treino para o jogo contra o Corinthians, ainda em Salvador, não pensa em outro resultado que não seja uma vitória. Aproveitar o sol de Salvador para treinar. Antes que você pense que os jogadores do Grêmio ficaram na capital baiana de folga. Com compromisso na quarta-feira em São Paulo contra o Corinthians, a comissão técnica comandada por Renato Gaúcho preferiu treinar em Salvador, no CT do Esporte Clube Bahia, de olho nesse difícil duelo pela Copa do Brasil. A equipe do Corinthians vai voltar todas as suas atenções à Copa do Brasil, como a gente também quer buscar esse título para o Grêmio. Então acho que a gente tem tanta tranquilidade, né? Saber jogar lá na casa deles também, trazer um bom resultado para Porto Alegre. Enquanto os titulares recuperavam a musculatura e faziam uma corrida leve, os reservas suavam a camisa num mini coletivo, observados pelo treinador. O Grêmio não conseguiu vencer os últimos 3 jogos que disputou. O jejum do Corinthians, adversário desta quarta-feira, é ainda maior. São 6 partidas sem conhecer uma vitória. Assim, essa pausa do Campeonato Brasileiro para as 2 equipes disputarem a Copa do Brasil torna-se uma batalha também para ver quem deixa para trás o mau momento na competição nacional. É uma competição totalmente diferente. O empate não é nada mal na Copa do Brasil. A gente sabe da qualidade que o Corinthians tem jogando lá, da pressão que se tem lá e aqui também por resultados positivos. Mas a gente está tranquilo, a gente sabe que a gente vem fazendo um bom trabalho. Os últimos 3 jogos, infelizmente, a gente não conseguiu a vitória. O time buscou a todo instante, principalmente contra o Vitória, a gente não conseguiu a vencer. Mas eu acho importante a gente estar no caminho certo. O debate segue aqui, um negócio impressionante. Os caras estão conseguindo criticar o Rivelino. Os caras estão criticando o Rivelino. E o Gerson, canhota? O Gerson. Ô, Vaguinha, o Grêmio quer vitória mesmo ou o empatezinho com gols lá fica de bom tamanho? Normalmente é assim, né? Em Copa do Brasil, jogo de ida fora de casa, tá vivo, né? Considera que o empate com gols ele pode ser bom resultado para primeiro jogo, ainda mais contra o Corinthians, né? Lembra que mês passado, quando saiu a tabela da Copa do Brasil, nós discutimos aqui, tem que pegar o Corinthians agora, que o Corinthians está mal. Pois passou um mês e o Corinthians está pior. Então, melhor para o Grêmio, né? O resultado que eu não gosto, adverso na Copa do Brasil, que eu não gosto, é uma derrota de 1-0. É isso aí. Essa é uma derrota... 2-1. 2-1 tá valendo. 2-1 sério. 2-1 acho que fazendo um gol aqui tá faz um gol aqui, o Grêmio já perdeu de 1-0 na Copa do Brasil pro Santos, né? E teve que fazer 2 com muito sacrifício. Aí foi difícil. E no Corinthians, apesar do baixo rendimento do Corinthians, uma coisa que o Corinthians consegue manter é a sua estrutura defensiva, né? É um time que ainda leva poucos gols. O 3-5-2 do Renato ele funciona melhor fora de casa e eu acho que as perspectivas são muito boas para esse jogo. Estou bastante confiante de que possa vir coisa positiva. O Corinthians, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, sofreu 13 gols apenas. Não, a defesa do Corinthians é impressionante. E o Cássio, que estava mal, fez um jogaço contra o Cruzeiro, né? Fechou o gol, tirou tudo. E foi 0-0 contra o líder do Brasileiro. Mas o Cássio é instável, né? O Cássio faz uma partida boa, daqui a pouco ele falha na outra. Mas é um baita goleiro. No Mundial ele fez a diferença, foi responsável pelo título. Eu acho que ele tem bola para passar pelo Corinthians. Acho que tem. É que eu acho que a questão é porque muda a competição, muda o formato. O problema é que daqui um mês o jogo de volta, né? Isso é muito ruim para a competição. Isso gela a competição. Porque tu pode até ter o distanciamento entre fases, mas aproxima os 2 jogos da mesma fase. Gente, aqui, ó, eu acredito muito mais no Grêmio do que no Inter nessa fase da Copa do Brasil. Muito mais no Grêmio do que no Inter. O Atlético Paranaense Cara, eu não sei, eu treino do Grêmio, né? É. Eu vi um gol perdido agora. Eu espero que não tenha sido Vargas, porque é exatamente o que ele faz em todos os jogos que ele entra. Ele perdeu um gol da cara do gol. Nós vamos criticar o treino, isso, não agora. É porque é o mais do mesmo, tá? É um absurdo. Passou e eu vi. O cara perdeu um gol feito porque quis brincar na hora. Queria te dizer o seguinte, treino é feito para errar. Treino é feito para errar. Tanto que não se admite e os seguranças tiram do treino quem vai a treinamento. O treino, às vezes, se propõe o erro no treino para que o cara aprenda. Ele aprendeu tanto que faz o jogo. Não critico o jogador que fala em treino. Que tem de jogador que faz golaço em treino, mete 4, 5 gols, gol de bicicleta e tal. Queria te dizer que o Adão, quando chegou no Grêmio, fez 5 golaços no primeiro treino. Roberto. O Alcemar Secom, ele pergunta para a bancada se o Grêmio está organizado e tem um padrão de jogo, apesar dos chutões e balões da defesa e meio campo para frente. No penúltimo jogo, contei quase 80. Tu pode falar o que tu quiser do Grêmio, só que o Grêmio é um time organizado. Com esse esquema. Com esse esquema é um time organizado.
Nesse esquema, essas peças. Ele tem as suas dificuldades, ele às vezes dá chutão, mas é um time organizado pelo Renato. O Renato não cobre do Renato falta de bagunça no time. Com essas peças. Quando o Renato teve que mudar as peças, tanto no meio-campo quanto na defesa, o Grêmio encontrou uma dificuldade. Vai lá, Roberto. O Renan Vitória disse que o Grêmio precisa escalar o Vargas no lugar do Barcos e o gremista e realista disse que esse confronto instalará uma crise em quem perder. Tite e Renato estão sendo contestados. Os dois precisam da vitória. Eu acho que no Renato não, mas o Tite está vivendo aquela fase da ressaca, né? E a gente sabe que o torcedor corintiano cobra muito, ele está numa pressão, ele já está há muito tempo. O Tite, né? Ganhou muito, né? É normal. Se ganhou exige brasileiro, muito. Ganhou Libertadores, ganhou Recopa, ganhou Mundial. O Tite é o único técnico que tem todas as conquistas. É isso aí, tudo. Possível. Ele ganhou tudo. O Tite e o Inter são os únicos campeões de tudo. É verdade. E é fato. Só que o Corinthians fez uma sequência agora, né? O Corinthians não ganhou a Sul-Americana. Não, aí o Tite ganhou. O Tite ganhou pelo Inter. O Corinthians não ganhou a Sul-Americana. Aliás, os dois brasileiros que ganharam, Inter e São Paulo. O São Paulo está na Sul-Americana esse ano porque ganhou no passado. Mas o São Paulo não é campeão de tudo porque não ganhou a Copa do Brasil nunca. Verdade, não tem a Copa do Brasil. Nem a Suruga. Não, Suruga acho que não conta. Roberto, vamos lá. Gabriel disse que o Grêmio tem que torcer para o juiz jogar limpo. O Ismael Rias, alguns jogadores jogarem o futebol que tem, aí vence. Agora o Jefferson deu polêmica antes da discussão do salário dos jogadores, ele mandou um e-mail. Tô com o Ribeiro. Se eu trabalho na construção civil, por exemplo, eu tenho que ir todos os dias trabalhar carregando coisas pesadas e ganhando uma mixaria. E não posso reclamar, senão corro o risco de ser demitido. Um abraço a todos. Deixa eu lembrar uma coisa. Ele é de Novo Hamburgo. Jogador de futebol, ele não trabalha só 2 vezes por semana, né? Ele treina todos os dias de manhã e de tarde. Gostaria de lembrar isso para vocês.